tão óbvio o que tá sendo dito, né? É tão claro o que está sendo dito, mas os bolsonistas não percebem, né? Entre todos, né? O fã de um e o fã do outro. Então eles estão agora sendo consumidos numa briga, que é uma briga que, assim, sempre foi alertada, né? Eles gostam de, né, usar referências antigas e tal. Então vamos usar um bom e velho ditado popular: casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Né? Ou seja, começa a faltar o voto por conta da rejeição ao Bolsonaro, começa a faltar a imagem positiva, saldo positivo de imagem que o Bolsonaro gerava para eles. Aí começa, né, farinha pouco, meu pirão primeiro também, né? Então assim, ó, começa a restringir, eu tenho que pensar em mim. Então, esse é o game dessas pessoas, tá? E é um game que a gente sabe como funciona, a gente sabe qual é. Se você fala assim, né, quem você acha que tá mais certo nessa briga, os Bolsonaro ou esses caras que rompem com o Bolsonaro? Qual é a tua opinião? Bolsonaro. Eu também acho. Eu acho que os Bolsonaro, porque assim, esses caras devem aos Bolsonaro. Esses caras viveram a imaginação do Bolsonaro por muito tempo e agora eles querem descartar e jogar no lixo porque o Bolsonaro vai preso. Conforme o Bolsonaro vai preso, vão revelar mais um monte de coisa dos Bolsonaro que todos eles sabem que é verdade. E todos eles sabem que aconteceu. Mas que eles, de maneira muito cômoda, ficam quietos. Porque sempre passaram pano pros crimes do Bolsonaro. E não é passar pano só pra decisões erradas. Eu tô falando pra crimes. Eu tô falando pra imoralidades e traições das mais absurdas. Eu tô falando, assim, de coisa baixa, e viu, que eles topavam com quanto eles pudessem se eleger usando a imagem do Bolsonaro. Aí agora o Bolsonaro se torna inadequado? Que tipo de lealdade é essa? Se eles não são leais ao Bolsonaro, que basicamente eles devem tudo ao Bolsonaro, eles devem tudo a esse cara, eles vão ser leais ao eleitor? O eleitor ora o eleitor. A lógica da relação de um direitista na contemporaneidade com seu eleitor é a lógica do abuso puro e simples. É o abuso intelectual, é um abuso emocional. Basta ver o que Milley, não sei exatamente se a Meloni, disseram que sim, e o Trump e os Bolsonaro fizeram usando criptomoedas. Eles fizeram o tal do rug pull, o pump and dump, né? Oferece uma moeda, essa moeda é patriótica, é moeda não sei o que, é não sei o que. Eles são donos dos tokens e tal, valoriza, aí puxa, golpe em todo mundo, mete uma grana no bolso, engana os próprios seguidores, o seguidor nem reclama. Fica igual bobo só vendo, que é feito de trouxa porque quis também ser esperto, né? Então esse é o tipo de coisa que é feita, assim, é um tipo de relação que é abusiva, então já hoje já é meio que abusiva a relação, e eu acho que esses políticos, inclusive começar pelos Estados Unidos, eles entenderam que é a única relação possível e que tá autorizado ser assim. Que eu acho que é uma das coisas mais humilhantes que tem, né? Tratar o eleitor e o militante como um bosta, você se aproveitar do cara da maneira mais baixa possível. E lógico, porque esses caras, eles constroem, né, um discurso que, em parte, é verdadeiro. Que é um discurso do tipo, o Ocidente acabou, a América está acabando, todo mundo é inimigo, o único cara que presta é o Trump. Em parte é verdadeiro, no sentido de que, realmente, né, os Estados Unidos passam por uma crise assim assado, o establishment assim assado, o sistema assim assado, beleza, todo mundo sabe disso. Agora, a única resposta é o Trump, e você depende do Trump, senão tudo acabou. Aí, lógico, o cara fica emocionalmente preso, né, em categorias de raciocínio sobre política e sobre inimigos e aliados que o Trump dá, e aí o cara pode ser abusado, porque é assim que a relação funciona quando você tem organizações em que o topo trata a base como alguém a ser explorado. E a direita, a tônica da direita é o cinismo. A tônica da direita é o cinismo puro e simples. Eu nunca vi a direita tão cínica, porque a direita ela era radical e idealista alguns anos atrás. Tinha um idealismo exagerado que mesclava com um radicalismo. Mas esse idealismo se baseava em fake news? Tinha tudo. Mas tinha uma sinceridade no discurso. Hoje não. Hoje a direita, como um todo, tô falando fora do Brasil, ela embarcou num cinismo, num monumental cinismo, e em jogos de poder bem escancarados. Então o que tá acontecendo, por exemplo, nessa relação Putin e Trump, tá? E a forma como isso tá acontecendo, essa forma como os Estados Unidos tá revertendo o papel dele global e histórico, os Estados Unidos como defensor, vamos dizer, de um mundo globalizado, liberal, né? A ideia de democracia com sistema econômico, de capitalismo, mercado e tal, isso se alterar do nada, abandonar os aliados do nada, sair fazendo, vamos dizer, um jogo de cartas marcadas com o Putin em muitos termos, fazer o que tá fazendo com a Ucrânia. Tudo isso é um cavalo de pau muito grande que tá sendo dado, e é um cavalo de pau que vai comprando discursos por conveniência e que não esconde que tá sendo cínico e usando o discurso de conveniência. A gente tá vendo a repercussão disso aqui, né? Vários influenciadores bolsonaristas que tinham a bandeira da Ucrânia no nome, eles agora são pró-Rússia. O Zelensky, do nada, é o maior inimigo do mundo. Você parou pra pensar? Esses caras sequer discutiam esse tipo de assunto. Do nada, entra o Trump entra, começa a aplicar nova política externa, e do nada os bolsonistas no Brasil, não, gente, o Putin tem um ponto. Qual foi o momento de inflexão? O momento de inflexão foi o Trump começar a executar esse tipo de política e o bolsonarismo se vincular ao governo Trump como satélite deles no Brasil, que é o que esses caras são. Eles são satélite do... E até imagino que vai acontecendo. O bolsonarista, ele puxa tanto o saco do Trump, imagina que o Trump vai interferir aqui no Brasil pra ajudar
ajudar o Bolsonaro, pra salvar o Bolsonaro de uma eventual prisão, pegaram o Xandão, que aí eles falaram, não, vamos ficar na vassalagem, vamos se humilhar da maneira mais absurda possível, porque né, é o que nos resta, né? Nós somos vassalos do Trump, e vocês precisam entender isso. Eleger um Bolsonaro aqui no Brasil significa entregar o Brasil, não para os Estados Unidos, mas entregar o Brasil para o trumpismo. É uma das coisas mais ridículas. Se a pessoa é, no mínimo, assim, não tô nem falando um nacionalista, um patriota, tô falando assim, se um sujeito é soberanista, se o cara acredita na soberania do Brasil sobre o seu próprio território, e que o Brasil tem que cuidar dos seus próprios problemas, tem que ser dono dos seus projetos e pensar em aumentar sua influência pro mundo, um cara minimamente soberanista, conceber o tipo de relação que o bolsonarismo tem com o Trump, saiu quase morto. Caramba, um cara de direita que fica, ouviram, e esse cara quer fazer uma base americana no próprio solo, né? Isso é absolutamente doentio. Esse cinismo misturado com submissão gerou esse troço, que é um vale tudo, que é uma direita que, né, o que importa é a próxima eleição, é o próximo dinheiro, é o próximo truque, é a próxima desculpa que você vai utilizar, né? O Brasil Paralelo entrou nisso, né? Nunca esperei nada, eu sempre falei, conheço os caras do Brasil Paralelo, eu me lembro da reunião que o Arthur deixou de vender pro Brasil Paralelo, e aí o Arthur queria parar de vender eles porque, em resumo, eles estavam completamente malucos já no Olavo Bolsonarismo. Eles foram no gabinete do Arthur tentar convencer o Arthur a voltar, eu tava lá esse dia, e eu falei, cara, olha o que vocês estão fazendo, cara? É um governo do imbecil, tudo cheio de cagada, traiu isso e aquilo, e vocês acham que tem que ficar puxando o saco? Que eles responderam, mas a gente é uma empresa, né? Tipo assim, mano, né? E agora os caras estão nessa assim, do nada, os caras viraram russetes, né? Do nada, né? Tô olhando com muita curiosidade, né? Porque assim, aí você percebe o cinismo dessa direita. É um cinismo completo. Do nada, agora o Putin é um novo herói. E a gente sabe muito bem, né? Eu não tô falando que esses caras estão recebendo dinheiro, mas é muito engraçado que todo mundo do nada, plup, virou uma chave. Muito engraçado. Do nada, assim, né?